Não faça essas coisas se você quer aprender inglês. Oi, gente, bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje vamos falar sobre alguns erros bem comuns na hora de aprender inglês que muita gente comete, mas às vezes até comete inconscientemente, nem percebe que tá cometendo esse erro. Então assista este vídeo, né, pra prestar atenção quando você estiver cometendo esses erros e não ter mais essas coisas te prejudicando nos estudos, porque se você tirar esses erros da sua rotina de estudos de inglês, você vai ver muito mais progresso. Aproveitando já, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, me segue também lá no Instagram que eu vou deixar aqui na tela e bora lá pro primeiro erro. O primeiro erro é tentar entender tudo da gramática. Ah, mas a gramática ela é importante? Sim, a gramática ela é importante para você escrever melhor, para você falar melhor. Se você quer ter uma escrita bonita, se você quer falar bem, você precisa da gramática. É claro que você vai conseguir se comunicar mesmo tendo erros gramaticais. Principalmente quando você tá no nível básico, é legal, é interessante aprender a gramática para você poder aprender mais rápido. Se você tá estudando só pela imersão, você também vai conseguir falar inglês de um jeito que a gramática não esteja errada. Mas se você estuda já a gramática, você vai conseguir mais rápido entender como forma as frases, como que o idioma se estrutura. Mas o erro que eu vejo é que muita gente pega um texto ou um vídeo em inglês e quer entender tudo, cada mínimo detalhe. A gramática ela é importante, mas você não precisa entender tudo, toda exceção. Tem gente que quer decorar todas as regras gramaticais, quer decorar as exceções das regras. Não precisa disso tudo. Você tendo uma noção geral das regras, de como que funciona, isso já é importante, já vai valer a pena, já tá bom. É importante você aprender a formar frases na interrogativa, na negativa, na afirmativa, como que fala no presente, no passado, no futuro. Isso é importante. E se você estudar essa parte da gramática, você vai aprender inglês mais rápido. Mas tem coisas que você não precisa ficar tentando decorar, tem coisas que são muito mínimas e que você vai ver poucas vezes no inglês. Então você tem que também ter um senso do que vale a pena estudar na gramática e do que não vale a pena. Pensa numa criança aprendendo inglês. No início, ela não aprende nada de gramática, né? Ela vai aprender o inglês sem estudar gramática. Claro que vai levar anos, porque ela vai fazer muitos erros ainda antes de falar corretamente, né? A criança, ela erra muito antes de falar direitinho, porque ela não tá estudando a gramática, ela tá só na imersão, tentando, né, falando com erros. Mesmo que você estude a gramática, também vai ter erros no começo, até você, né, pegar o jeito e falar direitinho. Mas uma criança, ela só vai aprender a gramática depois lá na escola. A gente com português, a gente aprendeu o português, é fluente, mas muitas vezes a gente se depara com algumas coisas que a gente fica pensando assim, nossa, como que será que fala isso direitinho, né, corretamente? A gente vai lá no Google pesquisar a gramática. Então, em alguns momentos do inglês vai ser igual. Quando você tiver uma dúvida, você vai atrás da gramática para poder entender. Mas não é o essencial você ficar em cada frase que você pegar, por exemplo, a frase What do you mean? Aí você vai querer entender por que o what tá ali, o do, o you, cada sentido, qual é a função de cada palavra ali na frase. Não precisa, porque essa já é uma frase pronta. Sempre que você quiser perguntar o que você quer dizer, que é a tradução da frase, sempre que você quiser falar isso, você já sabe a frase completa. Você não precisa estudar a gramática de cada palavrinha, porque você já vai saber como utilizar essa frase. Então, as aulas de gramática podem te ajudar sim, mas não foque só na gramática. Esse é o erro. É focar só na gramática, querer estudar o dia inteiro só gramática, gramática. Não, você também precisa falar, precisa ler, precisa escutar, precisa escrever, porque a gramática ela vai te ajudar, mas não é só ela que vai te levar até a fluência. Na verdade, isso tem até a ver com os chunks of language, que são os pedaços, né, do idioma, que se você aprende a frase pronta já inteira, esses blocos de palavras, você não precisa ficar estudando cada mínimo detalhe desse bloco de palavras. Essa frase que eu dei de exemplo pra vocês do What do you mean? Você tem esse bloco de palavras já prontinho, você não precisa estudar cada mínimo detalhe da frase. O segundo erro é traduzir tudo ao pé da letra e querer traduzir cada palavra com um dicionário. Gente, usar dicionário pra traduzir uma frase inteira em inglês, eu acho que é horrível, porque quando você vai traduzir usando o dicionário, você traduz palavra por palavra, literalmente. Isso não vai dar certo. Por exemplo, essa frase que eu tava dando de exemplo pra vocês. Se vocês forem traduzir What do you mean? What? O quê? Do, você vai ver lá e vai ter a tradução fazer. Então, o que fazer você significa? Não tem sentido nenhum, né? Não tem nada a ver com o que você quer dizer. Não traduza ao pé da letra, porque isso não vai te ajudar, porque você, quando tá traduzindo do português
pro inglês, por exemplo, que você pega palavrinha por palavrinha e tenta traduzir, você vai acabar levando a estrutura do português pro inglês. Isso vai acabar prejudicando a comunicação, porque você não tá usando a estrutura do inglês, e também porque o povo que fala inglês, eles se expressam de um jeito diferente. Vocês já devem ter percebido que quando a gente muda de idioma, a gente acaba mudando de personalidade. Não é que a gente muda de personalidade, é porque a gente acaba tendo que utilizar do vocabulário e das expressões que os nativos criaram para se comunicar. E eles criaram um idioma que é baseado na personalidade deles, do povo deles, na cultura deles, então é baseado neles. O português, por exemplo, ele vai ter uma bagagem cultural do Brasil, o nosso português brasileiro. Então muitas coisas que a gente fala, que a gente se expressa, tem muito a ver com a gente, com o nosso povo. Por isso que quando a gente muda pro inglês, a gente muda também a personalidade, porque a gente vai ter que se expressar de um jeito diferente que tem a ver com outra cultura, com outro modo de vida. Claro que no começo, quando você é nível básico, não tem como você não querer traduzir nada, porque você não tem noção de nada, você não sabe nada de inglês. Então, no nível básico, você vai ter que traduzir pro português, claro. Mas depois, quando você já tá no nível mais avançado, você tem que parar de traduzir pro português e começar a ler a definição mesmo da palavra em inglês pra te ajudar a entender quando você se encontra ali com uma palavra que você não conhece ainda. No nível básico é meio óbvio, né? Não tem como você querer não traduzir, porque você não vai estar tendo ali noção do que tá acontecendo. Aí se você tá procurando ler em inglês e quer ler a definição mais rápido das palavras, eu recomendo você usar o Kindle. Porque no Kindle é só tu clicar em cima da palavra e já aparece a definição dela em inglês mesmo. Isso vai te ajudar a fugir um pouco da tradução do português e focar mais no inglês. Eu vou deixar o link do Kindle aqui embaixo na descrição. Depois, o terceiro erro é procurar todas as palavras que você não conhece. Tipo, você tá lendo um texto ou vendo uma série, um filme, e aí cada palavra que aparece você para pra ir lá procurar a definição ou a tradução, que seja. Digamos que você tá ali assistindo uma série, aí teve uma frase com uma palavra que você não conhece. Aí você para, vai lá no Google. Aí na próxima frase você já tem que ir lá no Google de novo porque tem outra palavra que você não conhece. Isso vai acabar te desgastando, você não vai nem continuar a sua leitura ou assistindo a série, então isso é horrível. Não fique procurando por todas as palavras que você não conhece, foque mais no contexto. Pense assim, será que eu tô entendendo o contexto geral? Essa palavra ela é muito importante, que se eu não entender ela, eu não vou conseguir, né, prosseguir a minha leitura ou o filme que seja. Se a palavra ela não é essencial para você continuar a sua leitura, você não precisa procurar ela. Às vezes você pode até conseguir entender ela pelas palavras que estão em volta. Você vai procurar informação nas palavras que estão em volta. Por exemplo, na frase Her hair is white like snow. Aí digamos que você não sabe o que significa white. Você esqueceu o que significa branco. Aí você vai ler o resto da frase e vai tentar entender por isso. Aí você sabe o que é o snow, que é neve. O cabelo dela é white como neve. Já dá pra você entender o que seria esse white só por causa do resto, das outras palavras ao redor. Então, em muitos casos, isso vai funcionar. Você não vai nem precisar sair porque o contexto vai te mostrar o que significa aquela palavra. Outra coisa também que é muito importante você prestar atenção é se esse livro que você tá lendo, o vídeo que tá assistindo ou o filme, ele é do seu nível. Se você é nível, por exemplo, B1 e tá querendo ler um livro que é nível C2, você não vai conseguir manter a sua leitura porque você tem que toda hora preencher essa falta de conhecimento entre o nível B1 e C2. Você vai ter que, muito provavelmente, aprender tudo que tem entre esses níveis para poder ler o livro. Então, você vai passar muito mais trabalho. Então, quando você tá procurando um livro ou um filme pra assistir, sempre procure por algo que condiza com o seu nível. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue também lá no Instagram. E até a próxima!